Vamos tratar agora de uma função bastante importante nos nossos estudos de sinais e sistemas e posteriormente em controle, chamada função sinal unitário, impulso unitário. Tá? Ela é escrita como delta de t, e o outro nome dela é delta de Dirac, tá? Do Paul Dirac da física. Tá? É uma função que foi construída, na minha opinião, como um tapa-buraco. Então existiam vários resultados que exigiam alguma função não conhecida na época, tá? Função essa que tivesse certas características. Que são algumas delas a gente vai listar aqui ao longo do curso. Tá? Essa função ela é uma função abstrata. Tá? Então alguns detalhes pode parecer um pouco estranho, mas ela será bastante útil na definição nossa de sistemas, por exemplo, e outros usos que a gente vai fazer dela. Fisicamente, a gente pode pensar que ela retrataria o que acontece quando eu faço uma descarga instantânea de uma energia finita. Então, colocando aqui um raio elétrico. Eu vou voltar mais a esse exemplo, tá? Mas seria a descarga impulsiva de energia elétrica, por exemplo. Eu tenho uma quantidade de energia finita, mas que ela se descarrega num menor intervalo de tempo possível. Então vamos começar a escrever aqui as propriedades que definem delta de t, ou as características de delta de t. Primeira característica. Delta de t é uma função que apresenta valor zero para t diferente de zero. Então tem alguma coisa que ocorre em t igual a zero. Segunda característica, integral imprópria de menos infinito a mais infinito dessa função delta de t, ou seja, a sua área em toda a sua extensão, de menos infinito a mais infinito, é igual a 1. O unitário vem justamente dessa expressão. Então eu tenho uma função de área 1, nula praticamente em toda a extensão, exceto em t igual a zero. Tá? Essas duas características andam juntas. Elas, vamos dizer assim, definem bem o que é a função delta de Dirac, ou impulso unitário. Outras propriedades que a gente vai ver vão ser um pouco consequências dessas duas características principais. Tá? Bom, então vamos colocar aqui graficamente essa função. Vou colocar aqui. Então, função delta de t. Ela é nula em toda extensão. Eu faço aqui um pouquinho elevado para perceber as cores, né? Para perceber que isso aqui é uma função e aqui é o eixo. Ela tem um valor que deve ser muito alto em t igual a zero, tá? Mas é um muito alto particular. Tá? Aqui a gente coloca essa flecha dizendo é um valor muito alto. Tá? E a gente costuma colocar um valor 1, ou fazer essa flecha com uma altura 1, para retratar o fato de que essa função tem área 1. Não quer dizer que essa altura para t igual a zero seja 1. Esse 1 é representativo da área. Justamente porque, por exemplo, se eu tiver 2 delta de t, eu vou ter uma flecha de altura 2. Se eu tiver menos 1 delta de t, eu vou ter uma flecha apontando para baixo, menos 1. Tá certo? Porque a área vai ser menos 1 ou a área vai ser 2, respectivamente, aqui para essas duas funções que eu fiz. Né? Consequências dessas definições. Então, delta de t é indefinido para t igual a zero. Tá? Eu não coloco delta de t infinito, porque esse infinito é particular de tal forma que a área é 1. Então eu prefiro colocar indefinido, apesar de já vi alguns livros colocarem infinito, é incorreto, tá? Porque não necessariamente o infinito retrata exatamente esta questão de área unitária. Tá? Então indefinido é tão alto quanto a área é 1. Outras características. Esta integral imprópria, na verdade, ela se desenvolve da seguinte maneira, ou eu tenho várias possibilidades para retratar o mesmo efeito.
Todos envolvendo o fato de que em t igual a zero eu tenho alguma coisa. Fora desse t igual a zero eu não tenho nada. Então, por exemplo, integral de menos infinito até menos 10 dessa função delta de t melhor aqui, é zero. Porque eu vou estar integrando de algum ponto para cá. E nesse intervalo eu não tenho nada. Tenho valor zero. Então ficaria integral de zero é zero. Outra, integral de menos 1 até 0,001 positivo, delta de t. Então, o limite inferior está à esquerda da flecha, o limite superior à direita. Integral de menos 0,001 a mais 0,00001 delta de t igual a 1. Fazer outra aqui. Integral de menos... outras duas. Para retratar justamente que esses intervalos podem ser bem grandes. 100 até 1000. Delta de T1. Então veja, não importa o comprimento do intervalo, o que importa é a presença da flecha neste intervalo. E finalmente integral, vamos colocar aqui de 0,002 até esse valor grande, dt igual a zero. Então, consequências que a gente pode ter aqui dessas definições, tá certo? Então veja, o importante é lembrar que a presença sem a flecha é uma função nula. A flecha tem o efeito reforçado por essa característica aqui. Então, nos próximos vídeos vamos ver outras características. Eu vou procurar sempre reforçar esse efeito. Então veja, só para finalizar aqui. Aqui eu estaria representando um impulso, um raio, que em t igual a zero descarregou uma área finita, descarregou uma energia finita, energia essa de valor 1. Tá certo? Então, ele precisa ocorrer num instante extremamente pequeno e descarregar toda a energia nesse intervalo, e essa energia é quantificada pelo valor 1, certo?